Salvete homines. Mais um dia frio aqui na capital de São Paulo, aliás, surpreendentemente frio. Ontem, para que tenham ideia, durante o dia, a temperatura chegou aí por volta de 27, 28 graus. E à noite eu tive que ir à casa de uma das minhas filhas, lá, aniversário de um dos meus netinhos. Já havia a sensação térmica de 11 graus em São Paulo. É uma coisa curiosa mesmo. E que põe à prova aí o vigor corporal dos paulistanos e daqueles que vivem na periferia de São Paulo, como é o meu caso. Bom, meus cumprimentos àqueles que comparecem a mais esta exposição da série Registros sobre Registros, que vai agora ao ar com o número 434. Agradeço o apoio da ANOREG do Estado do Paraná, muitíssimo cumprimento o seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, toda a sua diretoria, todos os integrantes dessa importante entidade paranaense. Também agradeço os estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial. Lembrando que, no final do mês de outubro, a Academia, a ANOREG do Paraná, a EMAP, com a coordenação da estimada Mônica Della Vecchia, nós partimos para a Universidade de Coimbra, ali seremos recebidos pela professora Mônica Jardim, porque, com a coordenação das duas Mônicas, a Jardim e a Della Vecchia, faremos ali, naquele espaço extraordinário de tanta história, especialmente no campo jurídico, um curso de imersão em matéria de direito extrajudicial. Eu já com uma frequência já avistavelmente grande, muita gente se inscrevendo, felizmente. Será também uma oportunidade de um certo convívio. Nós vivemos muito afastados, às vezes faz falta, e faz muita falta mesmo, esse contato pessoal. Pois bem, nós estamos aqui tratando da longa série de averbações previstas no artigo 167, em seu inciso 2º, e vamos para o número 34 dessa lista. Foi a lei que trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, que alguns, aqui há um tanto de impiedade, mas enfim, noticiemos, sem fazer julgamento de mérito, noticiemos o fato. Alguns chamam Lei da Agonia dos Cartórios, Lei da Agonização dos Cartórios. Nossa, essa lei 14.382, de 27 de junho de 2022, uma lei, portanto, que trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Essa lei incluiu esse item que eu referi, o 34, na lista do inciso 2º do artigo 167. Isto é, trata-se então de mais um título averbável no ofício de registro de imóveis. Esse título, curiosamente, segundo a letra da lei, é o da existência dos penhores previstos no artigo 178 da mesma Lei 6.015, Lei de Registros Públicos, em ato que se propõe, se realiza, isso é uma averbação que se deve realizar propter officium, ou seja, deve realizar-se de ofício, sem conteúdo financeiro, portanto isso tem reflexo emolumentar, e será objeto de registro no livro 3, no livro Registro Auxiliar, dizendo respeito a imóveis que sejam da legitimação tabular, ou seja, da titularidade registrária do devedor desses penhores, devedor pignoratício, ou a imóveis que sejam já objeto de contratos registrados no livro número 2, ou seja, das matrículas, ou seja, no registro geral. Bom, antes de nós nos aventurarmos, ainda que brevemente, acerca desse assunto, vamos lembrar o seguinte, na exposição anterior, a de número 433, nós tratamos da averbação daqueles dois termos de quitação, o do contrato de compromisso de compra e venda registrado e o dos instrumentos relativos à implantação de empreendimentos ou de processos de regularização fundiária. Bom,
Lembram-se disso. E isso, dissemos, correspondia ao item 32 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Essa foi a aula, a exposição imediatamente anterior. Como nós estamos seguindo passo a passo o que está indicado na Lei 6.015, seria agora de esperar que nós examinássemos o item 33 do inciso 2º. Mas o que vamos fazer é examinar agora o item 34, pulando o 33. E por quê? Porque o 33 é um dispositivo que se referia à averbação do compartilhamento da alienação fiduciária, sempre que houvesse uma nova operação de crédito contratada com o mesmo credor, etc. Acontece que essa averbação do compartilhamento da alienação fiduciária foi objeto ou resultava da medida provisória 922, uma medida provisória editada em julho de 2020. E acontece que essa normativa, essa medida provisória, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 12 de novembro do mesmo ano de 2020. Então, aí o presidente da mesa do Congresso Nacional editou um ato declaratório, o ato declaratório 144, indicando o encerramento da vigência dessa medida provisória. E, com isso, já não há vigência dessa averbação do compartilhamento da alienação fiduciária, que correspondia ao item 33 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. É por isso que vamos direto, pulamos do 32 para o 34. Muito bem. Esse dispositivo, o do 34, expressamente cuida da averbação da existência dos penhores, como eu disse, existentes ou previstos no artigo 178 da mesma Lei 6.015. Bom, é muito curioso, se nós nos detivemos um tantinho a examinar o texto legal, nós vamos encontrar aí uma fórmula de expressão, ou seja, uma fórmula verbal que, por assim dizer, margina, contorna a ideia de que esses penhores sejam eles próprios, eles penhores, os títulos materiais averbáveis no ofício imobiliário. Em vez disso, em vez de dizer que se averbam os penhores previstos no artigo 178, o legislador preferiu uma construção, de certo modo, curiosa, dizendo que se averbava, que deve averbar-se a existência dos penhores. Bom, então temos que nos perguntar por que é que o legislador se valeu desta fórmula, que além do mais seria mais larga, ou seja, menos concisa do que a expressão averbam-se os penhores, averba-se a existência dos penhores. Bom, muito provavelmente, eu penso que é isto mesmo. Esse enunciado teve a preocupação de evitar um acento demasiado, uma atenção demasiada na conjectura de que o registro de imóveis pudesse ter efeito constitutivo dessas garantias garantias mobiliárias. Os penhores são garantias mobiliárias. Assim são, em regra, aquilo que é objeto do aludido artigo 178 da Lei de Registros Públicos. Pode haver, nada impede que o legislador, já houve, por exemplo, em Roma, etc., penhor relativo a imóvel. Possível. Mas não é a regra, claro. Como pode haver penhor sem deslocação possessória? Pode haver também. Isso depende daquilo que queira criar o legislador e, muitas vezes, daquilo que também corresponda ao câmbio, à modificação da palavra. Então, que nós consideramos o antigo pinhos romano, tinha uma extensão maior, por isso que podia abranger imóveis, do que a extensão que depois se veio afirmar restringidamente quanto a móveis. Bem, mas enfim, o penhor é um direito real sobre coisa móvel. Então, vamos lá no inciso 8º do artigo 1225 do Código Civil Brasileiro, vamos exatamente encontrar isso. E quando esse penhor
é constituído ou transmitido por atos entre vivos, portanto, o direito real sobre coisa móvel, quando constituído ou transmitido por atos entre vivos, adquire-se com a tradição. Artigo 1226. Essa expressão tradição, como se sabe, significa entrega. Do latim, traditio traditionis, entrega. De maneira que salvo aqui alguma exceção, que nós veremos daqui a pouco, reserva o mesmo Código Civil apenas para os direitos reais sobre imóveis, a Constituição mediante o registro no ofício imobiliário. Artigo 1227. Então, nós temos isso, em regra. O penhor, direito real sobre coisa móvel, constitui-se, quando se trata de ato intervivos, constitutivo ou transmissivo, constitui-se com a tradição, com a entrega. E o mesmo Código, entretanto, Código Civil, reserva para os direitos reais sobre imóveis a Constituição mediante o registro no ofício imobiliário. Bom, isso em regra também, porque estamos tratando dos atos intervivos. Na seção mortis-causa, essa transmissão se opera anteriormente a qualquer espécie de registro de título mortis-causa. Bom, essa disposição ordinária relativa ao penhor, que é a do artigo 1226, ela pode, como eu disse, suportar algumas exceções legais. Uma delas é a que diz respeito aos penhores industrial, mercantil e rural. Então, se nós formos lá, por exemplo, ao artigo 1448 do Código Civil, vamos ver que o penhor industrial e o penhor mercantil se constituem por meio do registro do instrumento aquisitivo, ou potencialmente constitutivo, que é um instrumento que pode ser público ou particular, mediante, volto a dizer, o registro no cartório do ofício imobiliário da circunscrição, ou seja, da demarcação geográfica ou territorial, onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Isso é o 1448. E o 1438 diz respeito ao penhor rural, mesma coisa. Ele se constitui mediante registro no cartório, no ofício imobiliário. Certa vez eu comentava com meu grande amigo, um grande conhecedor do direito extrajudicial, ele conhecia aquilo de trás para frente, meu saudoso amigo Gilberto Valente da Silva. Perguntava a ele, por que é que isso foi parar no registro de imóveis? São bens móveis, isso é uma... Ele disse assim, simplesmente porque o sistema imobiliário, o registro imobiliário, funcionava bem no país. E como funcionava bem, os autores do projeto da Lei 6.015 resolveram trazer para o registro de imóveis esses penhores, dada a importância deles para a vida econômica. Confiaram no registro de imóveis. Bom, eu penso que podiam confiar também nos títulos e documentos, mas o fato é que foi para o registro de imóveis. Talvez naquela altura, isso nós estamos falando início da década de 70, fim da década de 60, início da década de 70, quando a Lei 6.015 estava sendo elaborada, ainda não se tivesse a consideração adequada, ou mesmo não fosse essa a altura, a realidade que se poderia apreender relativamente aos registros de títulos e documentos. Mas o fato é que foi parar no registro de imóveis. Então, parece-me que para evitar o juízo de que a averbação imobiliária dos demais penhores, submetidos esses à norma do aludido artigo 1226 do Código Civil, pudesse atribuir esse efeito constitutivo a esses outros penhores, é que então o legislador preferiu o enunciado, ou seja, essa fórmula verbal, existência dos penhores, com que procurou exprimir que esses penhores já existem antes de seu averbamento. Ou seja, esse averbamento não é aquele que vai constituir os penhores industrial, rural, mercantil. Não. Esse averbamento é o averbamento de uma existência anterior dos penhores. Existir é estar posto fora de suas causas,
Então, isso quer dizer, olha, as suas causas já produziram efeito, os penhores já estão constituídos. Nós só vamos aqui indicar que eles existem. Portanto, dar uma finalidade ou publicidade de notícia ou declarativa, isso não podemos discutir longamente aqui, provavelmente sem chegar a nenhum acordo. E não há necessidade dessa discussão neste momento. Bom, o fato é que a norma refere-se à averbação da existência dos penhores previstos no artigo 178 da nossa Lei 6.015. E nesse artigo 178, nós temos uma indicação, aliás, uma tríplice indicação, uma tríplice referência ao vocábulo penhor, e de títulos, portanto, que devem, ou se quiser, numa ou outra hipótese, podem aceder ao livro 3, registro auxiliar do registro de imóveis, como eu disse. E no dispositivo, neste artigo 178, nós vamos encontrar no inciso 1º o penhor que sirva para garantia da emissão de debêntures. O penhor industrial e o penhor rural. Ora, o penhor rural e o penhor industrial já estavam previstos como registráveis em sentido estrito na mesma lei de registros públicos. Vamos lá no inciso 1º, vamos ver. Item 4 e item 15. Os dois falam desses penhores, industrial e rural. É dizer que, então, ou bem, nós temos que restringir o significado normativo do item 34, de que estamos cuidando, do inciso 2º do artigo 167, ao penhor que garanta a emissão de debêntures, ou, diversamente, e é essa a compreensão que se deve ter do texto, da norma desse item 34, segundo até mesmo se vê robustecido com a parte final do item referido, desse item 34, que essa disposição deve aplicar-se também à situação dos imóveis objeto de contratos registrados no livro 2, situação, portanto, que inclui o penhor industrial e o penhor rural. Assim, a averbação prevista aqui no versado item 34 dispensa a rogação, porque ela deve realizar-se, como eu disse ao início da nossa exposição, propter officium, ou seja, realizar-se de ofício, sem rogação, e abrange duas hipóteses. A de o devedor pignoratício ser o proprietário do imóvel, no qual se encontra o bem móvel, objeto do penhor, ou, outra hipótese, quando houver prévio registro de títulos no livro 2, ainda que o devedor pignoratício não seja o proprietário do imóvel objeto. Isso é importante considerar. Sendo que, nesta hipótese, quando o devedor do ajuste de penhor não for o proprietário do imóvel objeto, e se o título não contiver o consentimento do dono do imóvel, desse titular registral do imóvel, caberá ao registrador a exigência do título acessório que confirme a anuência do proprietário, confirme o consentimento do proprietário. Não pode registrar-se sob pena de aí ferir essa necessidade de consentimento formal do legitimado tabular, ou seja, do proprietário do imóvel. Bom, basicamente é isso, não há grandes dificuldades. Eu quero, então, mais uma vez agradecer a todos os que compareceram a mais esta exposição da nossa série Registro sobre Registro. Estamos aqui cuidando de uma pequena contribuição para o desenvolvimento da doutrina do registro imobiliário brasileiro. É uma doutrina que cresceu bastante. Do ponto de vista quantitativo, não há negar, nós passamos um período pode-se dizer, de explosão de obras em matéria de registro, de artigos e tudo, algum interesse de sites especializados em matéria jurídica, sobre matéria do extrajudicial. Cursos de pós-graduação, por exemplo, o nosso, aqui em São Paulo, o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro mantém um curso que eu tenho a honra de coordenar, de pós-graduação,
que vai de vento em popa. E agora essa realização também que eu mencionei, da Noreg do Paraná, do Senor de Coimbra, da nossa Academia Paranaense, de reunir em Coimbra, não é pouca coisa, reunir em Coimbra, sob a coordenação das Mônicas, né? Da Mônica Jardim, da Mônica Dalla Vecchia, um grupo de estudantes brasileiros e portugueses, de estudiosos também, brasileiros e portugueses, para juntos aprendermos os saberes, uma troca de experiência, um curso de imersão de uma semana, que se realizará em fins de outubro deste ano, logo mais, portanto. E as inscrições estão abertas, é só ingressar no site da Noreg do Paraná e lá se encontram as indicações para essa inscrição. Será uma oportunidade também de que nós brasileiros nos reencontremos. O Brasil é grande demais, nem sempre é fácil esse encontro pessoal de gente que gosta dos estudos, dos registros públicos e dos estudos também das notas. São estudos que estão sempre solidários entre si. Muito bem. Renovando os meus agradecimentos ao doutor Matheus Afonso Vido da Silva, que representa como presidente todos os integrantes da Noreg Paranaense, e aos meus estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, cumprimento também todos aqueles que me dão a honra de participarem de mais esta exposição da nossa série Registro sobre Registro. Até a semana que vem, se Deus assim permitir.